Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho conversar especialmente para vocês, estudantes do sexto ano. O tema da nossa aula de hoje é estratégias persuasivas de textos publicitários. Que palavra, né? Persuasiva. O que será? O que será persuasivo? Vamos aprender, vamos conhecer, certo? Vamos entender um pouco. Quando alguém fala persuasiva, textos persuasivos, vamos entender. Vejam só, para ajudar o nosso entendimento, pensamos nesse pequeno texto. O saber a gente aprende com os mestres, e os livros, a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Cora Coralina. Olha aí, o saber, aprender com a vida, aprender com os livros, a importância do livro. Para você, estudante do sexto ano, entender a aprender com os mestres e com os livros. Lembrar que o livro vai despertar em vocês o conhecimento. Então vamos lá, vamos conhecer o que são os textos persuasivos. Então vamos lá, quando vocês ouvirem a palavra persuasão, textos persuasivos, o que é persuasão? Persuasão vem do verbo persuadir, levar a crer ou acreditar. Isso está no dicionário, Aurélio. Ou seja, é o ato de tentar convencer o outro a acreditar em você. Preste bem atenção, no início, lá no título, eu falei as estratégias persuasivas do texto publicitário. Mas me diga uma coisa, persuasiva, persuasão. Então a palavra persuasão é o outro tentar, o outro acreditar em você. Você vai justamente fazer com que o outro acredite em você, acredite em seu texto. Então, persuadir, convencer. Então fica a dica, é o seguinte: já fique pensando em sala de aula com o professor, com a professora de português, com o professor de português, tentar criar um texto para persuadir, vender um produto, fazer com que o outro aceite a sua ideia. Então, as estratégias persuasivas, persuasão, persuadir, fazer com que alguém acredite, compre a sua ideia, e é persuasão. Vamos em frente. A propaganda, por exemplo, tem por objetivo justamente tentar convencer o público de alguma coisa. Olha, a propaganda no nosso dia a dia, quando vocês ligam a televisão, quantas propagandas das mais diversas mercadorias nós observamos, certo? Que tentam nos passar a ideia, tentam convencer para nós, receptores, certo? Que aquele produto é bom. Então, olha aí, propaganda, persuasão. O mundo da propaganda, ele tenta realmente persuadir-nos. É importante o cosmético, remédio, etc. Então, persuasão, propaganda, convencer. Vamos em frente. Olha aí na tela. Dor de cabeça, tomar Doril. Veja só, há um elemento verbal, o elemento não verbal. Veja só, o produto, persuadir. Então, vejam só. Por esta propaganda que está na tela, nós observamos que o texto, o objetivo do texto é o quê? Persuadir o receptor, nós, no caso, o receptor, certo? A aceitar que esse produto faz realmente a dor de cabeça passar. Isso é persuadir. Então, o mundo da propaganda usa muito isso, a persuasão. Toda vez que ouvirem falar de persuasão, repito, é convencer alguém de alguma coisa, e o mundo da propaganda, o mundo comercial, utiliza muito isso. Vamos em frente. Outro aqui, nós temos aqui, olha, o bombril, veja a persuasão, veja o produto, olha o elemento verbal, o elemento não verbal. O verbal é o nome do produto, o não verbal é a figura. Então, justamente, dá a entender a alegria, enquanto que o primeiro nós observamos, utilize tal remédio para passar a sua dor de cabeça. Olha aí a questão desse produto, que é um produto do dia a dia, né? Uma esponja de aço, que justamente vai mostrar o quê? A alegria, e vai fazer a intertextualidade. O que é intertextualidade? Comunicar-se com outros textos. Vamos em frente. Sempre lembrando da persuasão. Nós temos aí, gente, o seguinte. Aqui nós temos um produto. Esse produto eu gostaria de destacar, que é um creme dental. Esse creme dental está justamente tentando provar, persuadir o receptor
a comprá-lo, porque veja que há uma infantilização, ou seja, está falando a linguagem da criança para mostrar que você escovar os dentes não é apenas brincadeira. Ele diz, não é brincadeira, escovar os dentes ficou mais divertido. Quer dizer, não é brincadeira, escovar os dentes não é brincadeira, mas ficou mais divertido. Veja que a linguagem dele, preste bem atenção, a linguagem dele é uma linguagem mais próxima à criança, para que os pais entendam, compre esse produto para justamente o quê? Para preservar, para uma assistência aos dentes infantis. Então você veja que há uma persuasão, a figura e o texto escrito juntos para persuadir. Persuadir é uma estratégia, certo? Que pode ser dividida em 4 passos. Vejam só, em sala de aula, quando vocês pensarem, vamos fazer um texto para persuadir. Há 4 passos. Vamos ver os 4 passos para tentar persuadir alguém de alguma coisa, certo? Vamos lá. Primeiro passo. Antes de observar esses passos, reflita. Os mais bem-sucedidos na persuasão são aqueles que não só ouvem, mas incorporam as ideias dos outros em suas soluções. Eles são cabeça aberta, livre de dogmas e fazem sacrifícios pelas ideias dos outros. Resumindo, gente, é o seguinte, quando vocês forem entrar num diálogo, numa conversa, a persuasão, é importante entender o seguinte, quanto mais vocês estiverem abertos a aceitarem a ideia do coleguinha, certo? Então, quem está mais feliz na persuasão, ou seja, quem melhor se dá numa persuasão é aquele que tem a mente aberta para aceitar o outro, a ideia do outro. Então, veja só, lembra quando eu falei a vocês a questão da propaganda? Lembra quando eu falei a vocês que é tentar persuadir alguém de alguma coisa? Então, você só vai deixar-se persuadir se estiver com a mente aberta, com a ideia do coleguinha, do professor. Vamos ver os passos, vamos lá. Agora sim, olha aí, cada um tem sua ideia. Essa figura está mostrando que cada pessoa tem a sua ideia. Então é preciso aceitar a ideia do outro. Vamos em frente. Primeiro passo, estabelecer credibilidade, certo? Algo que você consegue de 2 maneiras, mostrando a sua relação e a construção de relacionamento. Para você tentar persuadir, para você tentar convencer alguém, usar credibilidade, passar confiança. Segundo passo, usar a sua esperteza, a expertise chamada, é basicamente mostrar a experiência que tem em determinado assunto. Se você trabalha com marcas de bens de consumo, objetos, bens de consumo, há alguns anos, sabe que o que interessa à imprensa, por exemplo, o que rende é influenciar. Vejamos, vamos lá, passar credibilidade. Em sala de aula, quando o professor pedir, vamos fazer um texto, uma propaganda para persuadir, para vender um produto. É importante que você use a sua expertise, ou seja, o seu conhecimento que você tem, para você vender aquele produto, adaptar aquele produto à necessidade do outro. Por exemplo, lembra daquela figura que eu mostrei, escovar os dentes? Você viu que a linguagem ali é uma linguagem mais infantil. Então você tem que adaptar a linguagem ao seu público que vai receber, certo? Ao seu receptor, passar credibilidade, certo? Segundo ponto, benefícios e interesses. Então, para convencer alguém, você tem que apresentar a essa pessoa posições e interesses em comum, para que alguém compre sua ideia, voltando àquilo que eu mostrei a vocês, voltando à questão da escova de dente, da pasta de dente, certo? Voltando a esta questão, que é justamente o seguinte, mostrar os benefícios. Então, lembre-se bem, repito, ao fazer o exercício em sala de aula, quando o professor ou a professora pedirem para que vocês façam um texto, uma propaganda para persuadir, pensem, vamos vender tal produto, certo? Vamos fazer uma campanha publicitária, vamos fazer uma campanha de vacinação. Aí vocês pensam assim, vamos passar credibilidade, construir o texto a partir de uma credibilidade, mostrar os benefícios, o porquê de tomar aquela vacinação, o porquê de comprar aquele produto. Então é importante você pensar nisso, em sala de aula, pensar, treinar, criar textos que possam persuadir. Pronto, um texto interessante
vamos fazer uma campanha, certo? Para a limpeza de nossa escola. Aí vocês colocam justamente criar um texto que possa persuadir o seu coleguinha a não jogar o lixo no chão. Então, convergir benefícios e interesses. Qual o benefício? Manter a nossa casa limpa, manter a nossa escola limpa. Isso aí é uma estratégia de persuasão. Vamos em frente. Oferecer evidências, credibilidade e interesse. Mais uma vez, eu falo o seguinte: ao exercício em sala de aula, na sua escola, na sua comunidade escolar, você pensar, vamos fazer aquela propaganda para a limpeza, preservação do meio ambiente na escola e da limpeza de nossa escola. Então, vocês vão pensar em quê? Fazer um cartaz, uma propaganda, uma campanha, justamente para incentivar, persuadir os seus coleguinhas a não sujarem, certo? A escola, a sala. Então, é oferecer evidências. O que é oferecer evidência? Oferecer os benefícios. Olha, vamos fazer a limpeza em nossa sala de aula, em nosso colégio. Vamos manter a nossa escola limpa. Por isso, quais são os benefícios? Aí vocês têm que mostrar. Tem que mostrar a credibilidade, os benefícios, mostrar o interesse. Então, é persuadir. Lembrar sempre que eu falei a vocês no início, certo? Que justamente você tem que fazer com que o outro compre a sua ideia, aceite sua ideia. E lembrar sempre, certo? Que é a linguagem, é através dessa linguagem que você vai persuadir, fazer com que o outro aceite a sua ideia. Vamos em frente. Quarto ponto aqui, criar conexões emocionais. Mais uma vez, vamos retomar aquela ideia, vamos voltar àquela ideia que é justamente fazer em sala de aula, no colégio, com os coleguinhas, na comunidade em que vocês estudam ou em que vocês vivem, fazer um texto que possa persuadir os colegas, os amiguinhos, a não sujarem a sala de aula, um exemplo. Então tem que mostrar, criar conexões emocionais. E para isso, você vai ter que se adaptar a sua linguagem ao seu receptor, certo? Por exemplo, e aí, coleguinha, vamos entrar nessa campanha, manter a escola limpa, manter a sala limpa, a comunidade, a rua, etc. Então preste bem atenção. Toda essa conversa minha com vocês, essa exposição da ideia, é que para que vocês aprendam, certo? Justamente ao compor um texto, certo? Esse texto, certo? Para persuadir, convencer, fazer com que o outro aceite a sua ideia. Então, pensar justamente, certo? Nas campanhas, como eu falei, fazer um jornalzinho na escola, utilizar uma campanha, certo? Vamos persuadir, certo? A campanha do bom dia, dar o bom dia aos nossos amigos, aos nossos amiguinhos, certo? Mostrar os benefícios. Então, esse treino em sala de aula, esse treino, certo? De escrever, de compor um texto que possa justamente persuadir, fazer com que o outro aceite a sua ideia, certo? Entre aspas, compre a sua ideia. Não comprar no sentido financeiro, mas aceitar a sua ideia. É importante isso. Vamos em frente. Olha aí um exemplo de uma propaganda vegetariana. Veja que há uma comparação com o sanduíche, mas justamente o que está se tentando vender, como está na tela, é justamente mostrar ao receptor que comer comidas vegetarianas, o alimento vegetariano é tão bom quanto. Então está dizendo, está passando a ideia que a alimentação vegetariana também é boa. Então isso é persuadir, há uma persuasão. Então olha aí o incentivo, há um incentivo, certo, para a alimentação saudável vegetariana. Assim, sempre quando ouvir um anúncio, lembre-se que os publicitários estão usando a linguagem persuasiva para conquistar você, seja através de palavras, de cores, de imagem, etc. Principalmente fazê-lo comprar a ideia, mudar de opinião, mais e mais. É aquilo que eu falei a vocês no nosso dia a dia, quando nós ligamos a televisão, o computador, o celular, etc. Nós encontramos o quê? Somos bombardeados por textos publicitários. E o publicitário, ele sabe, ele vai adaptar a linguagem dele ao público que ele quer vender, oferecer aquele produto. Então, persuadir, é preciso falar a linguagem do seu receptor, ou seja, daquele que vai receber o texto, para que ele possa comprar a sua ideia. Vamos em frente. Aqui eu tenho a criação na propaganda persuasiva.
exige saber. O que é importante a gente saber para persuadir o outro? O que é importante? Vamos lá. Primeiro, o produto. O público. Lembrar que produto aí não é só o produto ou objeto, não. O produto é aquilo que você quer mostrar, que você quer que o outro aceite. Então, o produto. É importante você conhecer o produto. Utilidades, características, qualidade e desvantagens. Como eu falei, um exemplo de manter a escola limpa, então o produto, manter a escola limpa. Vamos ver, manter a escola limpa. Segundo ponto, o público. Quem é o público? No caso de manter a escola limpa, você vai falar com seus coleguinhas, é o público. Então você tem que conhecer o produto, aquilo que você quer oferecer e quem é o público, certo? Quem são aqueles que vão aceitar ou não a sua ideia. Claro que eu espero que vocês consigam, dentro de uma campanha, persuadir os coleguinhas. Outro, o objetivo. Se eu falo na campanha para a limpeza, preservação da escola, o objetivo é o quê? Manter a escola limpa. E o estilo, certo? As cores, o tamanho, as figuras, as imagens que você criar, você colocar no seu texto, tudo isso está incentivando, persuadindo. Lembrar que persuadir aí é no bom sentido. Persuadir é fazer com que o outro aceite a sua ideia, você consiga transmitir a sua ideia. Isso é bom, é um bom treino em sala de aula. Você fazer em sala de aula um texto, dizer, vou fazer uma campanha, vender esse produto, certo? Digamos, um perfume, vou criar uma marca de perfume em sala de aula. Aí você vai mostrar aos coleguinhas por que aquele produto é bom, mostrar ao professor por que aquele produto é bom, tentar convencer. Então, o objetivo, o produto, o estilo, a linguagem. Você não pode falar difícil para uma criança. Tem que adaptar a sua linguagem para a linguagem dele. Ou seja, vender o produto, entrar no mundo dele. Vamos lá. Uma curiosidade. É importante lembrar o seguinte, a propaganda também é uma palavra de origem inglesa, certo? Significa negociante, certo? Como se vê, até na origem, a palavra propaganda é um tipo de negociação. Eu te convenço, você compra a minha ideia. Então é o seguinte, resumindo, toda essa minha conversa com vocês é o seguinte, eu te ofereço um produto, eu tento te convencer e você compra a minha ideia. Então, eu ofereço e você compra a minha ideia. Você tem que estar com a mente aberta para aceitar, certo? Então, como eu falei a vocês sempre, essa questão de fazer campanhas em sala de aula, no jornalzinho, com os coleguinhas, sempre vendendo a sua ideia, preservação do meio ambiente, a limpeza da escola, o bom dia aos coleguinhas. Então, tudo isso é importante. E adaptar a linguagem. Claro que você não vai falar com seus coleguinhas com a linguagem formal. E aí, colega? E aí, amiguinho? Vamos manter a escola limpa? Vamos lá. Então, podemos dizer que a linguagem, sobretudo, no que se refere à função e ao tipo, é a característica mais relevante dos textos publicitários, já que se trata do texto, o principal recurso que o autor da peça, texto publicitário, tem para os efeitos de sentidos gerados, sejam aqueles desejados pelo autor para alcançar os leitores. Olha, gente, eu sei que está muito complexo. Vou resumir. É o seguinte, o principal elemento para você persuadir, certo? Convencer alguém é através da linguagem, certo? Então, lembre-se que eu falei a vocês, fazer uma propaganda em sala de aula, para a limpeza da sala, falar a linguagem dos seus coleguinhas. Repito, vamos aí, colega, vamos aí, amiguinho, vamos preservar. Então, aqui, eu tento te convencer para você comprar a minha ideia. Persuasão, persuadir, certo? Um bom treino em sala de aula. É relevante ressaltarmos que a linguagem dos textos publicitários da TV é pensada no sentido de atingir um grande número de interlocutores, certo? Veja só, quando a gente fala em textos publicitários, eles são pensados para atingir o que? Grande número, certo? De interlocutores, de receptores. Mais uma vez, reforço, ao criar seu texto em sala de aula com os colegas, esse treino, certo? É importante lembrar que ele é um texto que vai para várias pessoas, ou seja, persuadir várias pessoas, fazer com que eles aceitem a sua ideia, que ela é boa. Então, olha aí, olhem só alguns exemplos. Propaganda pensada numa perspectiva infantil. Veja, eu falei o tempo todo, adaptar a sua linguagem, quer dizer,
fazer com que a sua linguagem fique próxima à pessoa que você quer convencer. Esse texto aqui é um texto, uma propaganda, que justamente está falando para os pais, certo? Para comprar esse produto para a criança. Então, há uma infantilização da linguagem. Ela é pensada para esse público, é pensada para os pais comprarem esses produtos de higiene para seus filhos. Veja que está adaptando a linguagem para justamente a criança, para o pai perceber a importância de comprar esse produto. Pois, meus queridos, vejam só, eu estou falando muito nessa questão de persuadir. Nós observamos que o texto anterior mostra justamente, ele pretende, certo? Justamente o quê? Incentivar os pais a comprar aquele produto para as crianças. Vejam que há uma infantilização da linguagem, ou seja, tornar a linguagem mais próxima à criança. Vejam só como está na tela esse próximo texto. Veja, é uma propaganda pensada para quem gosta de carros. Aí você veja que tanto o elemento verbal, certo? O novo jeito de se mover pela cidade, quanto a imagem, a figura de um carro, ajudam isso. Então, justamente você tem a junção dos dois elementos, buscando persuadir o receptor a comprar esse produto. Vamos lá, vamos em frente. Propaganda para quem pretende comprar uma casa. Quero ter uma casa. Então, uma tarefa importante é o seguinte, você pode treinar, fazer o seguinte, pegar uma imagem, um recorte de uma figura na revista e fazer uma propaganda. É um treino para tentar vender aquele produto em sala de aula, é importante. Então, veja só, a gente está observando que os textos publicitários, o dia a dia, nós temos o quê? Convencer alguém de alguma coisa. Eu te convenço para que você compre o meu produto. Então, isso é importante, convencer. Nós vimos aí uma propaganda vegetariana, nós vimos aqui esta que justamente comprar uma casa própria. Então, nós vimos uma questão dos produtos infantis. Então, há essa questão, pensar no seu receptor, adaptar a sua linguagem, falar a linguagem daquele que vai aceitar o seu produto. A campanha que eu falei, em sala de aula, para que seus coleguinhas mantenham a escola limpa. E aí, colega? E aí, fulano? Vamos manter a escola limpa? Então é isso, persuadir. Propaganda criativa para quem pretende perder peso. Preste bem atenção, aí diz, não perca o foco. Veja só que há dois pratos aí. Aí um mais calórico e um menos calórico. Veja que o mais calórico está perdendo foco. A imagem está ficando mais embaçada. Então, o que é que nós observamos aí? Nós observamos que aí há um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que o consumidor, a pessoa, o seu receptor, ele vá comprar a ideia que é comer alimentos mais saudáveis. E o outro, ele vai perdendo o foco. Não perca seu foco. Coma comida, certo, saudável. Veja que aqui nós temos a questão atual dessa doença, da pandemia, do Covid-19. Então, veja, texto de prevenção. Há um jogo de palavras. Onde é que está o jogo de palavras? Veja só, coronavírus, o Covid-19. A prevenção está em suas mãos. Olha, veja só o jogo. Olhem só, eu quero que vocês observem. A prevenção está em suas mãos. Quer dizer, em suas mãos depende de você e em suas mãos lavar as mãos. Então, é um texto importante, é um texto inteligente, que está mexendo tanto com o elemento verbal, olha, a prevenção está, quanto o elemento não verbal. Então, nós encontramos isso. Vamos lá aqui. Polissemia no texto publicitário. Polissemia significa o quê? Os vários sentidos. É importante lembrar, desde o início da nossa aula, estou falando com vocês a importância da linguagem. Então, polissemia, vários sentidos. O jogo de sentido das palavras. Então temos tomate, sempre fui aclamado pelas massas. Lembrar que massas aí vai ser massa, a massa de fazer um pastel, uma pizza, etc. Certo? Massa alimentícia e a massa pelo grande público. Então é um jogo de palavras. Então é importante. Olha aí, persuasão, persuadir, convencer, jogo de palavras, certo? Vamos lá. Aqui, olha a intertextualidade. Quem não sabe o que é intertextualidade é a comunicação com outros textos. Muitas vezes você assiste a uma propaganda, a um comercial na TV, aí você vê, olha, esse comercial, essa propaganda,
está fazendo referência a algo que eu já conheço, a um trecho de um filme, de uma música, certo? Nesse caso aí eu tenho Horta de Elite. Veja só, que é um texto, mais uma vez, está falando sobre a questão do que? Da alimentícia, certo? Horta de Elite, e vai lembrar o filme Tropa de Elite. Então, intertextualidade, polissemia, trabalhar com a linguagem. Então, veja, polissemia, nós vimos vários sentidos. Intertextualidade, comunicação com outros textos, textos que vocês conhecem. Nesse caso aí, faz uma referência a um filme nacional, um filme brasileiro. Então, sempre essa questão, persuadir usando o recurso da linguagem. Esses exemplos, primeiramente, é para enfatizar acerca das finalidades impressas no gênero textual, certo? Esse gênero textual demarcado pela campanha publicitária, posicionando-se como um texto de cunho persuasivo, empregando a intertextualidade. Veja só, Horta de Elite, nós vimos que está pregando justamente o quê? Uma comunicação com um filme já existente para vender um produto. Olha aí, persuasão sempre. Esse texto aqui nós temos a linguagem publicitária e a contextualização. Lembra quando eu falei a vocês? Lembra quando eu falei, repito, justamente sobre essa questão de que adaptar a sua linguagem a... Esse texto aqui está falando sobre o Dia do Nordestino, certo? É um convite e está falando sobre elementos de nossa terra, do Nordeste, dos poemas de Patativa, certo? Dos amores de Jorge Amado, do Oxe, Oxente e Abestado, de ser nordestino. A gente tem um orgulho danado. Está falando de Patativa, certo? Que é um poeta nordestino. Jorge Amado, que é um escritor. Esse Oxe, esse Oxente. Veja só, é um texto que está falando sobre o Dia do Nordestino e utilizou a linguagem, uma linguagem típica nossa, uma linguagem nossa e com elementos nossos, com escritores nossos, com poetas nossos. Então, você está adaptando sua linguagem para o seu público leitor. Se o professor solicitar um trabalho sobre linguagem persuasiva com o uso da propaganda, já sabe, fique atento ao que foi exposto e bom trabalho. Então, vejam só, minha gente. Para finalizar aqui, é importante lembrar o seguinte, em todo o percurso de minha aula eu falei persuasão, convencer, fazer com que o outro aceite a sua ideia, o outro vá aderir à sua ideia. Então é preciso convencer o outro, alguém, de alguma coisa. Então um bom trabalho é esse em sala de aula. Vocês que são sexto ano, que tal em sala de aula pensar com o professor, vamos fazer uma campanha X que quer defender tal ideia para utilizar na escola, certo? Para a campanha de limpeza, certo? Dar bom dia aos coleguinhas, como eu já falei, cumprimentar os professores. Então, persuadir, certo? Não pensem só na persuasão que vai vender um produto. Você pode treinar em sala de aula, claro, pode fazer. Vamos fazer assim, vamos vender um perfume, um shampoo, etc. Aí vocês criam uma marca e vão incentivar os coleguinhas a comprar aquela marca. Isso aqui é um treino textual, certo? Gente, bom trabalho, certo? Desejo a todos vocês sucesso. E lembre-se, persuadir. E eu vou tentar persuadir vocês agora. Estudem e continuem conosco, tá certo? Forte abraço, professor Robson Tavares.